Imagine morder um morango vermelho perfeito, grande, brilhante e aparentemente doce. Mas quando você prova, algo parece estranho. Ele é bonito, mas o sabor é fraco. Muitas pessoas dizem a mesma coisa. As frutas de hoje não têm mais o gosto de antigamente. Durante muito tempo, isso foi tratado como nostalgia, uma lembrança exagerada da infância. Mas a ciência começou a investigar essa sensação coletiva. E o que os pesquisadores descobriram é surpreendente. As frutas realmente mudaram, e a razão está escondida na forma como a agricultura moderna evoluiu. Durante milhares de anos, frutas eram cultivadas localmente. Elas cresciam perto de onde seriam consumidas. Isso significava que os agricultores podiam esperar a fruta amadurecer completamente na planta. E é exatamente nesse momento que o sabor verdadeiro se desenvolve. Quando uma fruta amadurece naturalmente, ela produz uma combinação complexa de açúcares, ácidos e moléculas aromáticas. Essas moléculas são responsáveis pelo cheiro e pelo sabor intenso que reconhecemos. Mas no mundo moderno, a produção de alimentos mudou completamente. Hoje, muitas frutas precisam viajar milhares de quilômetros antes de chegar ao consumidor. Elas passam por caminhões, navios, centros de distribuição e supermercados. E esse longo caminho criou um novo problema. Frutas maduras são frágeis. Elas amassam facilmente, estragam rápido e não sobrevivem bem ao transporte em massa. Então a agricultura começou a priorizar algo diferente. Em vez de selecionar frutas pelo sabor, produtores passaram a selecionar frutas por outras características: durabilidade, resistência, tamanho, cor perfeita e capacidade de suportar longas viagens. Com o tempo, isso mudou completamente as variedades cultivadas. Um exemplo famoso é o morango. Morangos selvagens são pequenos, às vezes do tamanho de uma unha, mas possuem um aroma extremamente intenso. Já os morangos de supermercado são grandes e uniformes, mas muitas vezes possuem menos compostos aromáticos. Pesquisadores descobriram que o sabor do morango depende de dezenas de moléculas chamadas compostos voláteis. Essas moléculas evaporam facilmente e criam o aroma característico da fruta. O problema é que muitas dessas substâncias desapareceram nas variedades modernas. Durante décadas de seleção agrícola, os produtores favoreceram plantas que produziam frutos maiores e mais resistentes. Mas, sem perceber, muitos genes ligados ao aroma foram sendo perdidos. Algo semelhante aconteceu com os tomates. Durante anos, consumidores reclamaram que tomates de supermercado pareciam bonitos, mas tinham gosto de água. Pesquisas genéticas revelaram que muitos tomates modernos perderam versões de genes importantes para o desenvolvimento do sabor. Esses genes controlam a produção de compostos aromáticos responsáveis pelo perfil gustativo do tomate. Quando esses genes desaparecem, o tomate ainda parece maduro, mas o sabor fica muito mais simples. Outro fator importante é o momento da colheita. Grande parte das frutas modernas é colhida antes de amadurecer completamente. Isso acontece para evitar danos durante o transporte. Depois da colheita, as frutas continuam amadurecendo fora da planta. Mas existe um detalhe importante. Alguns processos químicos responsáveis pelo sabor só acontecem quando a fruta ainda está ligada à planta. Ou seja, ela pode ficar vermelha ou macia depois de colhida, mas o sabor completo talvez nunca se desenvolva. Esse é um dos motivos pelos quais frutas de mercados locais ou de quintais costumam parecer mais saborosas. Elas amadurecem naturalmente antes de serem colhidas, mas nem tudo está perdido. Nos últimos anos, cientistas começaram a estudar variedades antigas e espécies selvagens. Essas plantas ainda possuem muitos dos genes responsáveis pelo aroma perdido. Pesquisadores agora estão tentando reintroduzir esses genes em novas variedades de frutas. A ideia é combinar o melhor dos dois mundos. Frutas que sejam resistentes o suficiente para o transporte, mas que também recuperem o sabor complexo que muitas variedades perderam. Algumas fazendas também estão voltando a cultivar variedades chamadas de herança ou heirloom. Essas plantas são mais antigas
e geralmente não foram selecionadas apenas pela aparência. Ela pode ser menores, menos uniformes e mais delicadas, mas muitas vezes possuem sabores muito mais intensos. No fim das contas, a mudança no sabor das frutas não aconteceu por acidente. Foi o resultado de décadas de escolhas feitas para alimentar um planeta inteiro. Escolhas que priorizaram eficiência, produtividade e logística. Mas agora que entendemos o que foi perdido, cientistas e agricultores estão tentando trazer parte desse sabor de volta. Então, da próxima vez que você morder uma fruta e pensar que ela não tem mais o mesmo gosto, talvez não seja apenas imaginação. Talvez você esteja provando a história invisível da agricultura moderna. Se você gostou desse tipo de curiosidade científica, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Porque muitas das coisas que comemos todos os dias escondem histórias muito mais complexas do que parece.